Tudo bem? Eu sou o Celso Mariano, este é o CFC News. Hoje é segunda-feira, dia 22 de julho de 2019. Estamos aqui todas as segundas-feiras com este telejornal especialmente dedicado ao pessoal dos Centros de Formação de Condutores, especificamente aos instrutores, mas que também tem audiência, sabemos, de todos aqueles que gostam muito do assunto trânsito. Todos são muito bem-vindos. Estamos aqui sempre numa gentileza da Tecnodata Educacional, a maior editora especializada em educação para a prevenção do Brasil. Iniciamos com uma notícia de parte do Ministério da Infraestrutura que não tem muito a ver diretamente com a formação de condutores, mas é assunto de trânsito, é assunto para ser tratado nas aulas de legislação e de cidadania. Atenção aí, instrutores dessas disciplinas. Por solicitação do Ministério da Infraestrutura, a ANTT deve suspender de forma cautelar a tabela do frete, aquela famosa tabela do frete. O Ministério da Infraestrutura solicitou formalmente à Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, que delibere sobre a suspensão cautelar da resolução que institui o novo piso mínimo para o frete do transporte rodoviário de cargas. Uma audiência extraordinária está marcada para hoje, às 18 horas em Brasília. E uma nova rodada de reuniões com os representantes do setor e do governo acontecerá na quarta-feira. Em ofício encaminhado à agência, assinado pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas, é ressaltado que foi observada, abre aspas, uma insatisfação em parcela significativa dos agentes de transporte e que diferenças conceituais quanto ao valor do frete e o piso mínimo, que pode repercutir na remuneração final dos caminhoneiros, devem ser novamente discutidos com a categoria. Sobre violência no trânsito, temos duas notícias, uma envolvendo Curitiba e outra São Paulo, bastante preocupantes. A de Curitiba diz o seguinte: números divulgados pelo BPTran, o Batalhão de Polícia de Trânsito, na última sexta-feira, dia 19, dão conta de que 32 pessoas perderam a vida no trânsito de Curitiba no primeiro semestre desse ano. E olha que Curitiba é uma das cidades que talvez consiga, né? Pelo menos esta é a previsão, alguns já estão comemorando, muita cautela sempre. A única cidade brasileira, talvez uma das únicas do mundo, que conseguirá atingir a meta da OMS, de redução de 50% nos índices de fatalidade no trânsito. Essa notícia aqui é preocupante também por conta disso. Então, 32 pessoas nesse primeiro semestre, 32 óbitos. No mesmo período, em 2018, foram 25. Um aumento de 28%, bastante significativo. O número total de acidentes teve um aumento de 5%. O BPTran considera que são o desrespeito à legislação de trânsito, a imprudência e a falta de bom senso os principais fatores que elevaram os índices. Interessante notar que durante esse período houve um aumento na frota de 18 mil veículos na cidade. E as três vias em que mais aconteceram acidentes são a Avenida Marechal Floriano Peixoto, a Comendador Franco e a Avenida Visconde de Guarapuava, para quem conhece a cidade. Todas muito bem sinalizadas e monitoradas. Isso é um indicativo, né, muito claro de que é preciso bem mais do que a fiscalização para conter a violência no trânsito. O outro número preocupante vem da cidade de São Paulo. Dados do Infociga demonstram que o número de ciclistas mortos, especificamente ciclistas, essa notícia, teve um aumento de 69% desde 2015. De janeiro a julho deste ano, 22 ciclistas perderam a vida na capital paulista. Em 2015 foram 15, em 2016, 12, 2017, 21, 2018, 13 óbitos e agora 22 óbitos. 95% dos ciclistas mortos neste ano, nesse primeiro semestre, eram homens e todas as vítimas fatais estavam em vias sem ciclovia ou ciclofaixa. No estado de São Paulo, o número de acidentes fatais caiu 2% no primeiro semestre, o número total no estado de São Paulo. Caiu 2%, que é bom, né? É realmente uma melhora digna de nota, também foi divulgada nesse mesmo boletim do Infociga. Então, no mesmo período, 2018, no estado inteiro caiu 2%. E a média de mortos por dia está em 14.
É claro que isso é demais, qualquer número seria demais. Esses números, né, do aumento da violência é um período curto, tem que ser lido com essa compreensão, né? Os períodos curtos não são muito bons para mostrarem essas tendências de forma significativa quando se fala em violência do trânsito, e esse é um protocolo da saúde. Lembremos que a Organização Mundial da Saúde utiliza esses protocolos para entendermos a violência no trânsito. Embora os períodos são curtos, esse aumento da violência, no caso específico lá de São Paulo em relação aos ciclistas, e nos casos específicos citados aqui em Curitiba, podem, aí então uma pergunta para você pensar, podem ser reflexo das mudanças nas políticas de mobilidade implementadas pelas atuais administrações públicas? É o que se perguntam muitos dos especialistas que estão se debruçando nesses números para tentar entender o fenômeno. Por falar em fenômeno, muitas polêmicas e discussões em torno do projeto de lei 3.781 de 2019. É aquele que propõe o fim da obrigatoriedade da formação de condutor nos CFCs para a primeira habilitação. Lembremos, é um projeto de lei, não tem nada valendo, mas por ser um projeto de lei está gerando bastante debate. É bom que se discuta, mas os debates acalorados que estão sendo vistos nas redes sociais têm prestado um certo desserviço para o trânsito brasileiro, na medida em que as discussões são muito rasas, ficando apenas nos interesses imediatos de determinados grupos que estão respondendo estas enquetes. Os debates estão surgindo por conta de enquetes que estão sendo divulgadas. E por que os grupos respondentes têm algo a ver? Porque aos ouvidos, por exemplo, do consumidor, o apelo de simplificar e baratear o custo da primeira habilitação fala muito mais alto, fala bem alto, grita aos ouvidos, para que sobre qualquer capacidade de ouvir ou analisar ou compreender os outros aspectos importantíssimos envolvidos nesta questão. Já aos ouvidos de nós, profissionais da área, qualquer opção que afaste a lógica de que assuntos complexos requerem soluções complexas nos parecerá tola e dispensável, o que também não é bom na medida em que estamos deixando de ver assuntos que fazem parte desse contexto maior. O importante nesse momento é ter claro que esse assunto não pode ser tratado por uma questão apenas de gostos ou preferências. Esse é um tema que exige muita análise e decisões técnicas. Esperamos que tenhamos como sociedade maturidade de enxergar isso e discutir nesse nível. Portanto, a dica aqui do Portal do Trânsito: informe-se, evite as fake news e os debates superficiais. Eles realmente não levam a nada. O momento pede muita atenção e presença cidadã. Você lembra em quem votou na última eleição? Daqui um bom momento, para procurar aí o seu deputado federal, o seu senador, e dizer o que você pensa. Acompanhe aqui no Portal do Trânsito o desenrolar desse passo a passo dos PLs apresentados, das resoluções, todas as novidades e os rumos para onde os ventos tendem a soprar, o que será do futuro do trânsito. Enquanto isso, profissionalismo, aquele peito estufado com orgulho de quem sabe fazer bem feito. Este futuro incerto e inseguro para muitos terá que ser resolvido por quem entende do assunto, e aí está falando conosco, que somos profissionais da área. Você que é instrutor, você que é proprietário de CFC, nós temos um importantíssimo papel a desempenhar. Sobre isso, convidamos todos a acessar, quem ainda não conhece, a seção para o seu CFC, está lá no Portal do Trânsito, e a dica aqui são 2 vídeos tutoriais ensinando você a aprender a fazer ou aprimorar a sua técnica para dar uma boa aula, utilizando os recursos tecnológicos que já estão aí, o seu projetor multimídia ou o monitor de vídeo que qualquer CFC tem. Saber fazer os ajustes vai ajudar a melhorar muito a sua aula. Tem 2 tutoriais na área para seu CFC aqui do Portal do Trânsito. E tem camisetas como essa aqui, #NãoDivulgueBlitz,
você pode participar e concorrer a 3 camisetas do número que você indicar, né, quando for sorteado para concorrer. Basta preencher o formulário aqui no portal, aquele mesmo que se usa para o Tira Dúvidas de todas as quintas-feiras. Aliás, você está convidado, próxima quinta, 14h30, ao vivo aqui. Mais notícias no CFC News a qualquer momento em edição extraordinária, ou então na próxima segunda-feira. Nos acompanhe nas páginas do Portal do Trânsito. Eu sou o Celso Mariano, foi um privilégio ter falado com vocês.